Na edição de setembro de 1977 da Mother Earth News, um engenheiro aposentado publicou um conjunto de plantas para um dispositivo que poderia enriquecer qualquer cômodo nos Estados Unidos de graça, usando nada além de garrafas de vidro velhas e restos de madeira. As plantas custavam $0,75 americanos com a revista. Esse dispositivo aqueceu silenciosamente milhares de casas durante os invernos de 1977 e 1978. Então a crise energética acabou. Os preços do petróleo caíram e as plantas voltaram para a prateleira. Elas estão lá há 48 anos. Eu as encontrei no mês passado. O que você está prestes a ver não é uma teoria. Não é um protótipo. É um sistema funcional que produz 140 graus de calor gratuito, mesmo quando a temperatura lá fora está congelante. E eu vou te guiar exatamente sobre como construir um neste fim de semana, por algo entre $0 e $30 americanos, dependendo do que você já tem guardado na sua garagem. E fique comigo até o fim, porque vou lhe mostrar uma modificação específica que as plantas de 1977 não incluíam. Algo que só aprendi depois de passar um tempo com construtores Amish no condado de Holmes, Ohio, que aumenta a produção de calor em mais de 15 graus sem adicionar um único componente à construção. Nunca vi isso ser mencionado em nenhum guia solar, nenhum livro de autossuficiência ou qualquer vídeo nesta plataforma. Nenhum. Aqui está a coisa que mais me incomodou quando li essas plantas originais pela primeira vez. Não era complicado, era embaraçosamente simples. E no momento em que entendi a física por trás disso, não consegui parar de me fazer uma pergunta. Por que ninguém nunca me contou isso antes? A resposta não tem nada a ver com a tecnologia. A tecnologia foi documentada, testada e publicada desde 1977. A resposta tem tudo a ver com quem lucra quando você não sabe disso. Uma garrafa de vidro pintada de preto fosco faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela absorve a radiação solar e a converte diretamente em calor. Superfícies pretas foscas capturam aproximadamente 95% da energia solar incidente. Isso não é uma estimativa aproximada. É uma propriedade física de superfícies pretas, confirmada em medições de laboratório por mais de um século. Agora contraste isso com superfícies brancas, que refletem de volta cerca de 95% da mesma energia incidente e não convertem quase nada dela em calor utilizável. A segunda coisa que o vidro faz é ainda mais importante. O vidro permite que a luz do sol passe ao entrar, mas bloqueia a saída do calor infravermelho. Esse é o efeito estufa e, dentro de uma caixa coletora selada, isso acontece na escala de uma única garrafa. O calor se acumula lá dentro mais rápido do que consegue sair. Um painel padrão de 4 por 8 pés recebe aproximadamente 32.000 watts de energia solar em um dia claro. O sistema de garrafas de vidro converte mais de 25.000 desses watts em calor utilizável. Isso é uma eficiência superior a 80%. Agora, aqui está o número que deve deixá-lo perplexo. Os painéis solares fotovoltaicos, aqueles que todas as empresas de energia, empreiteiros e grandes lojas de materiais de construção vêm empurrando há 20 anos, tem aproximadamente 20% de eficiência. Um quinto. A instalação residencial média custa de $15.000 americanos a $25.000 americanos. Exige licenças, instalação licenciada e produz eletricidade que então precisa passar por um inversor e um elemento de aquecimento apenas para aquecer sua casa. Você está convertendo luz solar em eletricidade e depois em calor, perdendo energia em cada conversão ao longo do caminho. O coletor de garrafas pula cada uma dessas etapas. A luz do sol se torna calor. Esse é o processo inteiro. 4 vezes mais eficiente, $30 americanos, ou menos em materiais, sem peças móveis, sem visitas de manutenção em 20 anos. Ninguém o recomendou. Ninguém o mencionou. E esse silêncio já dura 48 anos. Quero ser preciso sobre algo aqui porque este público merece precisão. Não há nenhuma reunião secreta onde executivos decidiram esconder isso de você. Não há nenhum documento banido. Não é assim que esse tipo de supressão funciona.
E, francamente, essa versão da história é simples demais. A indústria de HVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, nos Estados Unidos gera aproximadamente 150 bilhões de dólares americanos por ano. As empresas de serviços públicos arrecadam centenas de bilhões a mais além disso. Ambas as indústrias são construídas sobre uma única premissa, a de que sua casa não pode se aquecer sozinha e que você precisa delas para resolver esse problema para você. Quando essa premissa se mantém, a receita flui. Quando ela é quebrada, não. O empreiteiro que andou pela sua casa no inverno passado e lhe cobrou 6 mil dólares americanos por um novo aquecedor não estava mentindo para você. Ele estava lhe dizendo tudo o que havia sido treinado para dizer. Os programas de treinamento que o certificaram foram desenvolvidos e financiados por fabricantes que vendem aquecedores, bombas de calor e equipamentos fotovoltaicos. O coletor de garrafas nunca fez parte do currículo porque nunca fez parte do modelo de receita. A Mother Earth News publicou as plantas em 1977. Eles chamaram o dispositivo de capturador de calor. O artigo ainda está no site deles agora mesmo, gratuito para leitura. Ele é gratuito para leitura desde o governo Carter. 48 anos de disponibilidade, 0 menções de qualquer profissional da indústria de construção. HVAC ou eficiência energética em 4 décadas. Nenhum único empreiteiro, nenhum único auditor de energia, nenhum único programa de descontos de serviços públicos. 0. Esse silêncio é a história. Agora deixe-me mostrar como realmente construir isso, porque a construção é genuinamente mais simples do que quase qualquer outra coisa que você encontrará. Você precisa de uma caixa de madeira, de 4 por 8 pés, com cerca de 4 polegadas de profundidade. Se você tiver restos de madeira na garagem ou no celeiro, isso não custa nada. Se precisar comprar, você gastará de 10 dólares americanos a 20 dólares americanos. Você precisa de garrafas de vidro, garrafas de cerveja, garrafas de vinho, garrafas de molho. O tamanho e a cor não importam muito, embora o vidro mais escuro absorva um pouco melhor. Você precisa do suficiente para encher a caixa em uma única camada, o que dá cerca de 40 e 60 garrafas. Você precisa de uma lata de tinta spray preta fosca, 5 dólares americanos em qualquer loja de ferragens. Você precisa de uma tampa frontal transparente. O vidro de uma porta externa velha funciona perfeitamente. Uma placa de policarbonato de uma loja de materiais de construção custa de 15 dólares americanos a 30 dólares americanos. Ou você pode retirá-la de algo destinado ao lixo. Essa é a lista completa de materiais para o coletor em si. Você pinta cada garrafa de preto fosco. Você pinta o interior da caixa de preto fosco. Você acomoda as garrafas firmemente em fileiras dentro da caixa. Você cobre a frente com seu painel transparente, sela ao redor das bordas para prender o ar aquecido. Em seguida, você faz 2 buracos em uma parede externa voltada para o sul, um baixo, a cerca de 6 polegadas do chão, para a entrada de ar frio, e um alto perto do teto para a saída de ar quente. Você monta o coletor plano contra essa parede em um ângulo de 45 a 60 graus, alinhando esses 2 buracos com as aberturas do coletor. Esse é o sistema completo. Nenhuma bomba, nenhuma fiação, nenhuma eletricidade de qualquer tipo é necessária. A física comanda o ciclo a partir daí. A luz do sol aquece o ar dentro do coletor. O ar quente sobe e é empurrado para fora através do buraco superior para dentro do cômodo. O ar frio do cômodo é puxado através do buraco inferior para substituí-lo. O ciclo funciona continuamente, enquanto o sol estiver brilhando. No momento em que as nuvens chegam, o fluxo de ar diminui. No momento em que o sol retorna, ele recomeça. Construtores que equiparam esses sistemas com termômetros relatam temperaturas do ar de saída de 140 graus Fahrenheit, quando a temperatura externa é de 32. Esse calor está entrando no seu cômodo continuamente de graça, enquanto o sol estiver fora. Se você está pensando que isso é apenas para pessoas que estão construindo do zero, fique comigo porque esta próxima parte é especificamente para você.
Eu ouço a mesma objeção toda vez que o assunto de energia solar passiva surge. As pessoas dizem que a casa delas está voltada para o lado errado, que suas paredes já estão prontas, que não podem fazer buracos no revestimento sem licenças e empreiteiros. Aqui está o que é realmente verdade. A versão montada em janela das plantas originais de 1977 não requer nenhuma perfuração na parede. Você monta o coletor diretamente sobre uma janela existente. A própria janela se torna sua entrada e saída. O ar frio flui para fora através da abertura inferior da janela, circula pelo coletor e o ar quente retorna pela parte superior. Quando o inverno termina, você o remove e o guarda deitado na garagem. Nenhuma modificação permanente, nada estrutural, nada que exija uma licença em qualquer jurisdição que eu já tenha pesquisado. Construtores instalaram isso em garagens, oficinas independentes e despensas de porão. Os espaços que estão sempre frios, sempre com um aquecedor ligado, sempre custando dinheiro de outubro a março. Um construtor na plataforma Instructables documentou sua garagem sem aquecimento subindo de 28 graus Fahrenheit ao amanhecer para 62 graus ao meio-dia, usando 2 painéis de 4x8, sem propano, sem aquecedor elétrico, sem fonte de calor suplementar de qualquer tipo, apenas garrafas velhas e luz solar. Se você possui uma casa construída antes de 1980, essas casas foram construídas quando o combustível de aquecimento era barato e os requisitos de isolamento eram mínimos. Elas perdem calor através de paredes, janelas e forros do sótão, a taxas que nenhum código de construção moderno permitiria hoje. Um coletor de garrafas não conserta tudo isso, mas adiciona calor gratuito durante as horas em que você mais precisa, sem tocar em uma única coisa que você já construiu. E se você se mudar, o coletor se muda com você. Agora, quero cumprir a promessa que fiz no início, porque esta é a parte que ninguém colocou nas plantas de 1977. E é a parte que mudou os números de produção nos meus próprios testes. Quando passei um tempo com construtores Amish no condado de Holmes, Ohio, notei algo sobre a maneira como eles organizavam os materiais dentro de suas paredes passivas voltadas para o sul. Os Amish não usam a frase coletor solar. Eles também não usam a frase energia solar passiva. Eles têm um nome muito mais antigo e simples para o que constroem. Eles chamam de parede sul. E eles vêm construindo parede sul em suas casas há gerações, muito antes de o termo aparecer em qualquer programa de engenharia. O que esses construtores me mostraram e o que mais tarde confirmei medindo as temperaturas de saída eu mesmo é o seguinte: a direção para a qual as garrafas estão voltadas dentro do coletor determina quanto calor o ar em movimento realmente captura antes de sair para o cômodo. A maioria das pessoas que constrói isso acomoda as garrafas de maneira uniforme. Cada gargalo apontando para a mesma direção. Cada base apontando para a mesma direção. Fileiras limpas, organizadas. Isso faz com que a construção pareça arrumada. Os construtores Amish as alternam. Gargalo apontando para a esquerda, depois gargalo apontando para a direita, depois para a esquerda novamente, em cada fileira. Quando você organiza as garrafas dessa maneira, o ar que se move pelo coletor não pode viajar em linha reta. Ele tem que se curvar ao redor de cada gargalo de garrafa. Ele rola. Ele cria o que os físicos chamam de fluxo turbulento. E o fluxo turbulento faz algo crítico. Ele força o ar em movimento a entrar em contato com as superfícies de vidro quente, com muito mais frequência por pé percorrido do que o ar se movendo suavemente em linha reta. Mais contato com superfícies quentes significa mais calor transferido para o ar antes de sair, e mais calor no ar que sai significa cômodos mais quentes. Quando mudei meu próprio coletor de fileiras uniformes para gargalos alternados, a temperatura de saída no mesmo ângulo do sol no mesmo dia aumentou em mais de 15 graus Fahrenheit. Em um sistema que já não me custou nada para construir, 15 graus gratuitos não é um retorno pequeno. É a diferença entre um coletor que apenas alivia o frio e um que realmente aquece o cômodo. As comunidades que vêm fazendo isso há gerações não chamavam isso de fluxo turbulento. Eles não chamavam de nada técnico.
Eles apenas chamavam de o jeito que funciona melhor. E eles vêm construindo dessa forma desde que qualquer um nessas comunidades consegue se lembrar. Você não aprendeu um truque hoje. Você aprendeu que uma revista de 75 centavos de 1977 continha a resposta para um problema que a indústria de energia vem cobrando de você para resolver por toda a sua vida adulta, e que as pessoas que silenciosamente continuaram construindo do jeito certo nunca pararam. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o conhecimento real e prático é silenciosamente deixado de lado quando ameaça a receita de outra pessoa, você já sabe o que este vídeo acabou de confirmar. Aqui está minha pergunta para você, e estou genuinamente curioso sobre a resposta. Qual é o cômodo mais frio da sua casa agora? A garagem, o porão, o quarto dos fundos que todos evitam de novembro a março? Deixe nos comentários porque o próximo vídeo que estou montando é construído exatamente em torno desses cômodos e o que um único painel de 4x8 pode realisticamente fazer por cada um, medido cômodo por cômodo. Se você acredita que o que se perde silenciosamente pode ser recuperado e que as pessoas que estão fazendo a recuperação merecem saber o que vem a seguir, inscreva-se porque o que tenho pela frente faz isso parecer a introdução. Se esta história muda a forma como você olha para o vidro descartado na sua lixeira de reciclagem, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e a tecnologia que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro mais quente juntos. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve.